Pessoal, então a tia vai começar a gravar aqui oficialmente, tá? Nossa aulinha de hoje. Deixa eu pegar aqui o pincel, escrever no quadro. Que essa aula que a tia tá gravando. Eu tô no 8º B, mas essa aula vai ficar gravada pro 8º A e pro 8º B. Então vamos lá. Olha só, aparece aí na página 43. Vamos fazer a correção. Só uma dúvida, estão enxergando bem ou prefere que a tia coloque a luz natural? Tá bom. Tá bom? Então tá bom. Olha só, fofoléticos, a gente aprendeu várias coisas ontem em relação às classificações. Então, sempre que a gente estudar triângulos, o que vocês precisam lembrar? Que em relação aos triângulos a gente tem que estudar os seus lados e os seus ângulos, né? Em relação aos lados, 3 coisas podem acontecer. Ele ser equilátero quando todos os lados são iguais, ele ser isósceles quando a gente tem 2 lados iguais e um diferente, e quando ele é escaleno, onde todos os lados têm medidas diferentes, tá? Muito bem. Aí a gente aprendeu em relação aos ângulos, né? Que quando todos os ângulos forem menores do que 90 graus, ou seja, forem ângulos agudos, a gente vai chamar de triângulo acutângulo. Quando tiver um ângulo de 90 graus, triângulo retângulo. E quando tiver um ângulo maior que 90 graus, também vai ser chamado de nome especial, que é obtusângulo, triângulo obtusângulo, certo? Tá, com isso em mente, vamos lá. No primeiro item, tá? Ele fala assim: observe novamente a obra e converse com os seus colegas sobre o item a seguir. É possível identificar alguns triângulos? Né? Tem uma obra de arte aí no início do nosso livro, repleta de triângulos, tá? Muito bem. Na letra B, identifique pelo menos 3 triângulos acutângulos e 3 obtusângulos. Como vocês já aprenderam os conceitos, né? Quando tiver um ângulo muito aberto, você já sabe, obtusângulo. Quando tiver todos pequenininho, acutângulo. Quando tiver um reto, 90 graus, triângulo retângulo. Só que como é uma resposta pessoal, porque tem vários, só posso comentar mesmo, tá? Não tem assim uma imagem para eu mostrar para vocês. Na letra C, há algum triângulo isósceles e equilátero, tá? Aí o que são triângulos isósceles? Quando tem 2 medidas do mesmo tamanho, tá? Tinha ou não tinha? Tinha, né? Muito bem. Escreva um texto na forma clara e completa, expondo seus conhecimentos sobre o conceito de triângulos. Muito bem, tudo que a tia já comentou agora, né? E faça um desenho para representar cada tipo. Aí eu olho a apostila de vocês na volta, mas acredito que todos tenham entendido. No terceiro exercício, que é onde a gente pode brincar mais, digamos assim, nesse momento lindo, ó. Classifique os triângulos quanto às medidas dos seus ângulos, né? E dos seus lados e dos seus ângulos. Na letra A, ele fala pra gente que todos os lados têm a mesma medida. Então, esse triângulo, ele é equilátero, muito bem. E todas as medidas são de 60 graus. 60 é menor que 90, portanto, esse é um triângulo muito bem, tá? Então a letra A ficou equilátero e acutângulo. Na letra B, a gente tem lados, todos os lados com medidas diferentes. Então esse é um triângulo escaleno, muito bem. E ele tem um ângulo de 90 graus, que faz ele ser um triângulo o quê? Retângulo, muito bem. A senhora pode repetir? Posso sim. Escaleno e retângulo. Foi? Pode. Tá. Na letra C, a gente tem 2 medidas de 27 centímetros e uma de 20, ou seja, 2 medidas iguais e uma medida diferente.
diferente. Essa é a característica do triângulo isósceles, muito bem. E aí a gente tem medidas de 30 graus, 75 graus, 75 graus. E aí o que acontece? Ele, quando tem todo mundo menor que 90 graus, ele é um triângulo acutângulo. Gente, a tia queria aproveitar para chamar a atenção aí na letra C. Vocês estão vendo que esse triângulo, ele tem as laterais de 27? Tá vendo a base do triângulo que vão ter a mesma medida? Então, quando acontecer deles terem assim dois lados da mesma medida, os ângulos internos vão ter dois ângulos que também têm a mesma medida. Isso ajuda muito a gente a fazer exercícios lá na frente, tá? Entenderam a dica? Faz um coraçãozinho aí, coloca assim uma observação. Lados iguais, ângulos iguais, tá? Isso ajuda muito na hora de fazer os exercícios. Lá na frente, quando a gente vira tudo equação. Gente, na letra D, nós temos lado de 6 centímetros, 16 centímetros e 20 centímetros. As medidas são todas diferentes. Então, esse triângulo, ele é escaleno. E os graus, né? A gente tem um grandão lá, ó, de 100 graus. 100 é maior que 90, portanto, esse fofolético é um triângulo obtusângulo. Muito bem. Vamos para a quarta questão. Vamos assinalar verdadeiro ou falso nas proposições a seguir. Letra A. Todo triângulo equilátero é obtusângulo? Nada a ver. Nada a ver, né? Com certeza é falso, né? Todo triângulo equilátero será isósceles? Essa é verdade. Verdade. Vocês podem até olhar no exemplo aqui, ó. Todo triângulo equilátero será isósceles. Assim. Lados iguais e isósceles. São duas condições ao mesmo tempo, é verdade, sim. Letra C. Um triângulo escaleno pode ser isósceles? Pode não. Pode não. Porque aí todas as medidas dele, né, são diferentes. Não dá. Só na primeira condição que vai ser verdadeiro, né? Todo triângulo isósceles é acutângulo? Sim ou não? Ele pedia depois, lá no tópico abaixo, pra gente comentar. Então eu vou fazendo e vou comentando, que eu acho que vai ficar mais entendível, tá? Ó, na letra A ele fala, todo triângulo equilátero é obtusângulo, tá? Todo triângulo equilátero eu vou colocar para vocês verem ali, acho que vai ficar mais claro. A gente está na página 44. Tá. Então, na letra A, todo triângulo equilátero é obtusângulo? É falsa, né? Na letra A, é falso. Aí no tópico ele pede pra gente ajeitar. Como que essa sentença ficaria verdadeira, né? Então ficaria assim, ó, todo triângulo equilátero é acutângulo, tá? Acutângulo, beleza. Na letra B, ele fala, todo triângulo equilátero é isósceles. Então, essa ficou verdadeira. Na letra C, ele fala pra gente, um triângulo escaleno pode ser isósceles. Então, essa fica falsa. E aí, como é que ficaria a proposição verdadeira dela?
um triângulo escaleno, um triângulo escaleno, um triângulo escaleno possui dois lados quaisquer. Possui dois lados quaisquer. Possui dois lados quaisquer não congruentes, tá? Ok. Na letra D, todo triângulo isósceles é acutângulo. Letra D. Ó, falso. Vamos pensar por quê. Relendo a letra D. Todo triângulo isósceles é acutângulo. Vamos desenhar um triângulo desse para vocês entenderem a condição? Ó. Isósceles é quando a gente tem duas medidas iguais, certo? Tá, então vamos supor que esse ângulo aqui fosse de 120 graus, esse aqui de 30 e esse aqui de 30. Vamos ler novamente o que ele está falando lá. Todo triângulo isósceles é acutângulo. Olha aqui, tá vendo que eu posso ter um cara grande aqui? Por que eu sei que eu posso? Porque esse aqui é 30 e 30, aqui é 60. E dentro a soma tem que dar 180. Então, como aqui dá... por isso que eu sei que esse ângulo aqui é 120. Entenderam? Tá? Então, vamos colocar a proposição correta aí da letra D, tá? Como é que ficaria? Existe triângulo isósceles e obtusângulo, tá? Como a tia desenhou aí, ó. Existe triângulo isósceles e obtusângulo. Obtusângulo. A tia vai trocar o pincel, que esse aqui já acabou-se o que era doce. Tá bom, fofoléticos? Vamos para a letra E. Na letra E, ele diz assim pra gente: existe, letra E, todo triângulo retângulo é escaleno. Essa alternativa também é falciane. Vamos colocar aqui uma imagem para nos ajudar a entender esta situation. Olha só que lindo. Esse aqui, ó, é um triângulo retângulo. Aqui tem 90 graus. Aqui 45 e aqui também 45. Olha só, ele é isósceles, porque essa medida é igual a essa, certo? Então, vamos pensar no que ele disse lá na alternativa E. Todo triângulo retângulo é escaleno. Mentira, olha aí, a gente acabou de provar que tem retângulo que é isósceles, tá? Então, vamos colocar a proposição correta da letra E. Existe também triângulo retângulo. Existe triângulo retângulo. Existe triângulo retângulo que é isósceles. E isósceles, tá? Ok. Vamos agora para a alternativa F. Na alternativa F, ele fala: existe triângulo retângulo e isósceles? Verdadeiro, né? A gente viu agora há pouco. Na letra G, existe triângulo isósceles e que seja obtusângulo? Também existe. F, G, verdadeiro. Vamos ver a letra H. Todo triângulo acutângulo é isósceles ou é equilátero? Isso é verdade ou não, né? Nesse caso, é falso. Por quê? Vamos fazer aqui um desenho também ilustrativo para vocês entenderem. Ó que doido. Tchan, 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 tchan. Eu desenhando só Jesus, né, pessoal? Olha com carinho. Aqui tem uma medida, aqui tem outra medida e aqui a tia tem outra medida. Esse ângulo 60 graus, esse ângulo 80 graus, esse ângulo
40 graus. Então, o que a gente tem aí? A gente tem um triângulo que ele é escaleno, ou seja, todas as medidas são diferentes e todas as suas medidas são menores do que 90, ou seja, ele é um triângulo escaleno e acutângulo, tá certo? Então essa alternativa seria falsa, porque existe triângulos que são acutângulos e que são isósceles, tá? Então vamos colocar a proposição correta aqui da letra H no cantinho. Como é que ficaria? Existe triângulos que são acutângulos e escalenos. Acutângulo e escaleno, tá? Gente, a sua resposta, é claro, não vai ficar idêntica, né? Cada um tem aí o seu jeitinho de escrever, mas se tinha essas informações, a sua alternativa estará correta, tá? Maria pedindo para entrar. Seja bem-vinda, Maria. Tudo bem até aí, fofoléticos? Vamos então prosseguir. Na próxima questão, ele vai falar pra gente sobre os elementos do triângulo. Aí a tia comentou com vocês, né? A gente vai ter vértice, a gente vai ter ângulo interno e vai ter ângulo externo, né? Aí também tem uma coisa que eu queria comentar. Deixa eu pegar aqui o apagador. Olha só. Lembrando lá da nossa aula de ontem, né? A gente tinha uma situação assim. Ó, os vértices são quando os segmentos de reta se encontram. Então a tia chamou esse ponto de A, esse aqui de B e esse aqui de C. Lembram disso? Aí o ângulo interno é sempre dado em referência ao ponto. Então esse cara eu chamei de Azinho, esse aqui Bzinho e esse aqui Czinho. Legal. Só que a tia vai fazer de pontilhado aqui, ó. Tchuc, 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 tchuc. E aqui, ó. Tchuc, 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 tchuc. E aqui, ó. Tchuc, 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 tchuc. Quando a gente faz referência aos ângulos externos, pessoal, o que vai acontecer aqui? Lembra que um ângulo, quando está do lado do outro, a gente chama ele de adjacente? Então, a palavra adjacente quer dizer lado, tá? A palavra aí adjacente quer dizer lado. Não tem esse aqui, é só adjacente. Isso. Pessoal, então tá, adjacente quer dizer lado. Então, o que quer dizer aqui? Eles são ângulos suplementares, tá? O que é ser um ângulo suplementar? É que a soma deles, esse aqui a tia tinha chamado de x, né? A soma deles, x mais a, será igual a 180. B mais esse aqui era quem? O z, y. E esse aqui era o z, né? Tá. Então, ó, Bzinho mais o y vai também ser 180 graus. E c mais o z também vai ser 180 graus. Isso ajuda a gente a resolver, tá? Eu até já, sem querer, resolvi a questão 2, mas depois eu ponho lá. Olha só, então vamos ver. Na primeira questão, responda ao que se pede. Quais são os lados adjacentes ao ângulo interno da medida B e o ângulo interno da medida C? Então vamos lá. Os lados adjacentes ao ângulo interno de medida B são... Vou colocar a primeira resposta, letra A. Para a medida B são o lado AB e o lado BC.
E os lados adjacentes ao ângulo interno de medida C são quem? O lado são AC e BC, tá? Na letra B, qual é o lado oposto ao ângulo interno de medida B? Vamos ler de novo. Qual é o lado oposto do ângulo interno B? Cadê o ângulo interno B? Tá aqui. Qual que é o lado oposto ao ângulo interno? O lado oposto é esse aqui. Então, é o lado AC. Conseguem visualizar? Ó, lado oposto é o lado AC. Então, vamos anotar em relação à medida B, o que a gente tem, que é o lado AC. E o lado oposto ao ângulo